Bom dia, torcedor do Flamengo. Olha, é inacreditável o que está acontecendo. A Libra, né, propondo uma trégua ao Flamengo. Não demorou muito, né? Eles estão propondo uma trégua ao Flamengo e tentando empurrar para 2026 a resolução e tudo mais. E hoje a gente tem reunião, né? A gente acordando cedo aqui já para trazer as notícias para vocês. Aqui ainda está escuro, vocês sabem que eu estou nos Estados Unidos. Aqui 1 hora a menos, está escuro. E a gente trazendo essa situação aí da Libra, né? Também tudo que está acontecendo aí, cara, com relação à CBF. Cara, uma vergonha, uma vergonha. A gente vai falar sobre o apoio, né? Da Leila Pereira e de outros 9 presidentes de clubes aí ao Samir Chaude. E situações que estão acontecendo que precisam ser faladas. A gente vai trazer aqui também uma situação com relação à questão de capitão do Flamengo, né? A necessidade de uma maior cobrança, porque a gente percebe nos outros clubes jogadores que cobram, né? Cara, eu acho que a gente tem o Arrascaeta, que é um gênio, um camisa 10 espetacular, mas que ele mesmo sofre muitas faltas. A gente vai falar sobre isso aqui agora. A gente chega aqui com o oferecimento do Pix do Milhão. Você pode garantir hoje mesmo um prêmio surpresa, tá? Vão ser prêmios todos os dias da semana. Hoje tem prêmio surpresa, amanhã tem 100 mil reais, quinta prêmio surpresa e na sexta-feira tem 1 milhão de reais. Tudo isso é só você adquirir o seu e-book premiado. Já adquiriu aqui o e-book, né, do Pix do Milhão, você já está participando dessas premiações, desses sorteios fantásticos durante a semana. Olha só, eu vou também chegar aqui lembrando que todos os nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. A gente tem que falar aqui agora o porquê a CBF não vai divulgar o áudio do VAR. Agora estão dizendo que vão apresentar os áudios do VAR aos dirigentes do São Paulo, mas não querem divulgar. A CBF está com medo da opinião pública. A CBF está com medo do que pode ser falado se eles vazarem esses áudios, né? Eles estão desesperados, eles não querem, tá? Então, a CBF informou ao São Paulo que não divulgará áudios do VAR do clássico contra o Palmeiras. Lances serão usados só para treino interno. O clube quer punição maior aos árbitros. Porque a CBF está punindo para inglês ver, né? A CBF está simplesmente lavando suas mãos, colocou ali, deu uma punição durante a data FIFA. Os caras nem vão sentir, porque não tem jogo. Tem um jogo do Palmeiras com o Juventude. Que vergonha. Que absurdo. Você punir um árbitro que faz essa operação que ele fez e não está punindo. Não está punindo. E não quer divulgar os áudios do VAR. Porque se a gente acompanhar o Gustavo Machado, você fica já impressionado. O Gustavo Machado, ele narrou aqui a leitura labial dos lances do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e é impressionante a revolta dos jogadores, tá? Vamos escutar aqui, ó. Tá checando. Tem nem sentido. Pode ir lá que é pênalti. Ó, a gente vê eu não posso mostrar imagens. Ele fala, tá checando, tá? Então a CBF diz que não podia soltar os áudios do VAR porque não teve checagem, né? Mas que ia usar internamente. Então teve, porque o Ramon Abate Abel foi flagrado pelo Gustavo Machado, a leitura labial, desmascarou tudo, desmascarou o Ramon Abate Abel. Teve checagem, sim. O que será que eles falaram nessa checagem, hein, gente? Que absurdo. Checando. Aí o Everton começa a mandar no juiz. E aí eu falo da importância de ter um jogador como o Everton e o Gustavo Gomes no Palmeiras, um jogador como o Felipe Melo fazia no Fluminense, mesmo sem ter condição de continuar jogando, mas era um jogador que era um cara que dentro de campo era líder e fazia isso.
o Verratti no Vasco, né? O Flamengo, hoje, quem pode fazer essa função? Eu vejo um perfil de liderança no Flamengo, o Jorginho. O Jorginho, mas o Flamengo hoje, o Arrascaeta, ele é o gênio, é o camisa 10, é o jogador que mais sofre falta, tá se contorcendo no chão, ele vai reclamar do quê? A gente precisa de um capitão, um jogador que reclame, um jogador que possa, que tenha moral, que seja o cara foi terceiro do mundo, por exemplo, o Jorginho. Não estou dizendo que seja o Jorginho, não. Qualquer um que tenha um poder de liderança. O Jorginho eu falei porque é um cara que, né, tá com moral com o grupo, é um técnico dentro de campo, a gente vê as imagens, ele cobrando, dando esporro. Eu acho que o Jorginho é um exemplo que poderia ser usado. E o Arrascaeta já é o 10, já é o gênio. Não é demérito nenhum ele passar a braçadeira para alguém que cobre mais. A gente precisa falar aqui, a gente recebeu uma informação que alguns dirigentes da Libra, inclusive vocês sabem quem, tiveram uma reunião aonde eu estou tentando apurar, parece que o Samir Chaldé estava presente. Não vou confirmar, porque foi uma denúncia que a gente recebeu, que eles já estariam se reunindo e que o Samir Chaldé estava presente. E que no meio dessa reunião, que eu só não sei se o Samir realmente estava presente, mas eles estavam falando, eles comentaram, vocês lembram o que o Kalil falou? Eu fiquei impressionado com isso. O dia que o Flamengo se arrumar, acabou o futebol brasileiro. Meus amigos, eles vão fazer de tudo para prejudicar o Flamengo. Eles vão fazer de tudo para jogar a torcida contra o Flamengo. Porque quando o Flamengo perde ponto, o Flamengo tropeça e os outros são ajudados, a pressão vai para cima do Flamengo, daqui a pouco a torcida está protestando no Ninho, etc e tal, que eu espero que não. Já teve pichação na Gávea, eles estão criando esse clima todo, né? E aí eu não sei como vai se resolver tudo isso, mas é o que eu costumo falar. Se o time jogando bem já é difícil, imagina jogando mal. Então o time está muito mal. O Jorge Jesus também era operado, mas ele jogava bem para ganhar o jogo, mesmo sendo operado. Então esse é um problema sério. E eu volto a dizer, o Flamengo precisa de um líder, um cara para cobrar dentro de campo. Precisa dessa figura. Não sei quem seria, será que é o Saul, será que é o Jorginho, eu não sei. Mas o Flamengo precisa dessa figura, tá? Isso é importante a gente falar também. Agora, a situação da CBF, não dá para a gente entender o que está acontecendo, como é que pode resolver isso daí. Mas o Flamengo precisa de alguém para cobrar. O Flamengo precisa também estar mais presente na CBF, né, cobrando, cara, tentando, né, cobrar satisfação dos caras lá, cara. Eles têm que falar o que está acontecendo. Não é possível que você não escolha a arbitragem de forma diferente, que cada clube indique tenha mais um, aí você faz um sorteio, mas tem que fazer da uma forma que seja transparente. Quem é que escolhe esse juiz? O cara apita Flamengo e Cruzeiro, né? Faz de tudo para o resultado, um jogo picotado, resultado adverso para os dois. No jogo seguinte ele está apitando o jogo do Palmeiras. Pô, isso é inaceitável, cara. É inaceitável. Agora, a situação da Libra, que eu estava falando com vocês, é que a Libra já abriu o bico, né? Já propôs ao Flamengo uma trégua para 2026. Entraram com pedido de liminar. O Flamengo entrou com pedido de liminar na véspera do repasse. A ata da Assembleia mostra a tentativa de evitar bloqueio de valores aos clubes em 2025. Tá? Então, a Assembleia Geral Extraordinária da Libra, iniciada em maio e finalizada em agosto de 25, o Flamengo recebeu uma proposta de trégua contra a tentativa de mudança do estatuto do grupo, no que dizia respeito aos critérios para o pagamento de direitos de TV por audiência a cada clube.
foi levantada a possibilidade de que eventual mudança, isso é a informação do jornal O Globo, fosse válida a partir de 2026, em caso de aprovação deliberada de todos os clubes, de maneira a conservar os pagamentos de 2025, que começaram em março, mas consta em ata da reunião obtida pelo vlog do Diogo Dantas. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, ficou de consultar o conselho diretor e retornar com uma posição até o dia 1º de setembro, mas entrou com pedido de liminar antes. O diretor jurídico da Libra, o André Sica, buscou novamente uma composição após ter sinalizado isso em maio, quando a Assembleia terminou sem acordo. A sugestão foi de fazer um amistício em 2025, seguir com os critérios adotados para o repasse dos recursos aos clubes pela TV e entrar em um processo de medicação, como prevê o Estatuto da Libra para 2026, a partir de quando seria aplicado o que fica resolvido em acordo. Então, está claro que o Flamengo discordou e que não há um acordo, né? E eles, já desde desse momento aqui, que foi em março, né? Desde março eles já estavam propondo uma trégua e para o Flamengo aplicar tudo isso, dessa comissão que ele acha que ele tem direito, em 2026. O que eu ouvi é que o Flamengo, o Flamengo, enquanto o Palmeiras abre mão de 7 milhões, o Flamengo abre mão de 107 milhões. Tá? E aí o que eu ouvi é que o Flamengo, até o Fabrício Kika trouxe essa informação, que o Flamengo poderia conversar até por 18 milhões. Subiu o seu valor para 215 milhões de reais. É o que o Flamengo queria. Não precisaria ser para 300, mas 215 milhões. E aí eles estão evitando. Agora, o que a Leila fala, o Palmeiras, que o Flamengo tem que abrir mão, o Palmeiras está abrindo mão, o Palmeiras está abrindo mão de 7, o Flamengo está abrindo mão de 107. Então, não tem sentido nenhum isso aí, tá? Essa história toda aí de Libra, a verdade é que eu já tinha falado isso. Agora está vazando esse documento. Óbvio que eles iam propor uma trégua, óbvio que eles iam peidar. Eles sabem que o Flamengo é o trem pagador, cara. Agora, já está complicado, já está recebendo menos, acabaram com o mínimo garantido. E olha o reflexo do mínimo garantido, olha, o David Sharp trouxe até essa informação importante lá no canal Antenados na Jogada. O Flamengo conseguiu, né, chegar ao cúmulo de ter só 5 de 14 jogos como mandante, 5 jogos transmitidos. A Globo asfixiando também o Flamengo, porque não tem mínimo garantido, eles vendem mais pay-per-view e botam menos jogo TV aberta. 5 jogos transmitidos só dos 14 jogos como mandante em TV aberta. Isso é péssimo para o Flamengo. O Palmeiras também teve 5, mas o Flamengo tinha muito mais. Acabaram com o mínimo garantido e agora eles preferem vender pay-per-view. É vergonhoso, tá? Então, a gente hoje tem o Conselho Deliberativo do Flamengo ouvindo o BAP sobre a ruptura com a Libra, antes de avaliar aí questionamentos e tudo mais. Então, a partir do que for apresentado por BAP no encontro, os conselheiros não descartam algum tipo de questionamento à atual gestão ou à administração anterior, caso se configure algum prejuízo. É o Landim, que até o momento não se posicionou. Não há essa movimentação ainda cobrança pesada e tudo mais. Entre os conselheiros ligados ao ex-presidente Rodolfo Landim, que assinou o acordo ano passado, há um entendimento de que BAP deve atacar o antigo mandatário para justificar a ruptura. BAP não concordou com o que foi definido em relação ao repasse dos valores referentes a quanto cada clube receberia por audiência junto à TV Globo, que é 30% do total do contrato da Libra. O Flamengo obteve liminar para interromper o pagamento dos recursos aos clubes, o que motivou uma série de posicionamentos da Libra e das demais equipes, entre elas Palmeiras e São Paulo. E aí o Palmeiras e o São Paulo acabou operado pelo Palmeiras, né? Já não estão mais tão amiguinhos, né? Já são rivais, óbvio, mas estavam estavam numa coligação ali. Mas é isso. A gente tem aqui também para passar para vocês que pela primeira vez em 2025 o Flamengo não terá jogadores convocados, terá o grupo completo na data FIFA, tudo confirmado. Carrascal também não foi convocado, jogadores uruguaios não foram convocados, então o Flamengo
terá o grupo inteiro para se preparar e na sequência, logo após a data FIFA, o Flamengo enfrenta o Botafogo no Engenhão, um jogo duro também que a gente vai ter no Engenhão. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, o sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!